Finalmente, eu mudei os assuntos dos vídeos. Já estava na hora. Five Nights at Freddy's é, com toda certeza, um dos jogos mais famosos e mais lucrativos dos últimos 10 anos. Para falar a verdade, mais que 10 anos. Sem dúvida, FNAF é uma mina de ouro mundial, sem a menor dúvida. E sim, eu sou muito fã de FNAF, mas não há muito tempo, porque eu só virei fã de Five Nights at Freddy's no início desse ano. E FNAF é de 2014, e o primeiro foi lançado em 2014. Naquela época eu tinha só 4 aninhos. E pra falar a verdade, eu admito que na verdade eu era um hater de Five Nights at Freddy's. Eu achava, tipo, quando eu tinha crescido um pouquinho mais, que Five Nights at Freddy's era apenas uma franquia superestimada, que era só um joguinho qualquer de robôs que te davam sustos de noite. O que, pra falar a verdade, não deixa de ser de fato o que o jogo é. Fãs de FNAF, não me matem, eu gosto desse jogo. Mas sério, antes eu só achava que um monte de gente adorava uma franquia de jogos de terror onde robôs, na forma de bichinhos fofinhos, entre grandes aspas, porque isso aqui não é fofinho, nem de longe, mas eu achava que as pessoas amavam uma franquia de jogos que se baseava em dar susto em quem jogava e deixar a ansiedade da pessoa lá no talo. O que não deixa de ser verdade. Só que, conforme eu fui conhecendo, eu vi que FNAF é muito mais do que isso. Eu não tinha a mínima ideia da história de FNAF, com o Henry, o Purple Guy, né, o Homem de Roxo, William Afton, nem com o Michael Afton, nem a Charlotte, a Elizabeth. Eu não tinha a menor ideia da história e da lore de FNAF, de serem fantasmas de crianças ocupando os animatrônicos e tentando matar as pessoas que assassinaram elas. No caso, foi só uma pessoa que fez isso, né? O homem por trás do ruim, o William Afton. Tinha o Crying Child, a Cassidy, uma infinidade de outros personagens. E muitas histórias, inclusive. Five Nights at Freddy's tem uma lore gigantesca e muito confusa. Mas vamos voltar para a época que, como eu disse, eu achava que FNAF era apenas uma franquia superestimada de bichinhos que davam sustos. Aí eu continuava achando isso, até que rolando os vídeos do YouTube, veio um vídeo de um youtuber que eu gosto muito, o Miguel, do Spencer na área. Um vídeo onde ele reagia à história de FNAF, a história completa, entre várias aspas, de FNAF, feita pelo Core. Aí eu vi esse vídeo e eu achei levemente confuso. Mas eu não deixei de achar interessante. O que antes eu achava que era só algo amado por nenhum motivo direito, eu comecei a entender o motivo de por que tantas pessoas gostavam de FNAF. Aí eu assisti outra vez aquele vídeo, outra vez, deixei de ver o react e vi o vídeo do Core de fato. Depois eu fui ver o documentário de 3 horas e meia e aí lascou. Aí não tinha mais como fazer, eu virei um grande fã da franquia de Five Nights at Freddy's. Eu me apaixonei por aquela trama, é uma trama muito, não é cativante, mas uma trama que te puxa muito, você fica preso naquilo, você finalmente entende por que tem tantas pessoas que gostam dessa franquia de Five Nights at Freddy's. E não, ser fã de Five Nights at Freddy's não torna você um furry, ok? Muito menos um... como é que era o nome? Eu já esqueci essas besteiras da internet. Um Therian. Eu acho que é assim que fala. Apesar que eu reconheço que uma parte da fandom, de fato, podem ser essas duas coisas, a maioria é gente normal. E esse é o tema do vídeo de hoje. Como é que uma pessoa que, tipo, acabou de entrar nesse universo, tipo, fã de FNAF? Fã novo de FNAF? Em 2025? Esse é o tema, mostrando como que é virar um fã
de uma franquia gigantesca que já tem um monte de jogos entrar de paraquedas. Mas antes, tem mais algumas coisas que eu queria dizer sobre essa obra, principalmente para quem está entrando. Primeiramente, o que é Five Nights at Freddy's? Five Nights at Freddy's é um jogo criado pelo Scott Cawthon, um homem que já fazia alguns joguinhos de vez em quando, mas que ao lançar um jogo em específico, as críticas não foram muito positivas. Principalmente porque disseram que os personagens pareciam animatrônicos, robôs e bichinhos de pelúcia horríveis, assustadores. E essa foi a ideia que instalou na cabeça do Scott, fazendo ele pensar na história de Five Nights at Freddy's. Bom, se você quer saber a história, eu não sou o cara certo. Faz igual eu e vai ver o vídeo de 3 horas e meia, porque se eu fosse dizer a lore, ia demorar muito e o vídeo ia ficar gigantesco. Mas eu vou falar mais ou menos o básico do que se trata, ok? Nos principais jogos de Five Nights at Freddy's, você normalmente é um guarda de segurança noturno de uma pizzaria, normalmente. E é uma pizzaria que utiliza animatrônicos para divertir as crianças e fazer shows de música, principalmente. E os principais animatrônicos são o Freddy, o Foxy, o Bonnie e a Chica. Um urso, uma raposa, um coelho e uma galinha. É, uma galinha. Ou seja, aquela pizzaria era um zoológico. Mas no primeiro jogo você ainda tinha a presença de um animatrônico secreto, que os fãs chamavam de Golden Freddy, mas que o Scott oficializou que o nome na verdade era Freddy Bear. A mecânica dos jogos era quase sempre a mesma. Você tinha que iluminar as portas para ver se algum animatrônico estava lá e olhar as câmeras de segurança para ter certeza de que nenhum animatrônico iria entrar na sua sala. Porque se algum animatrônico entrar na sua sala, é jump scare e você vai de vala. O primeiro jogo de FNAF, como eu já disse antes, foi lançado em 2014. E no mesmo ano, apenas 3 meses depois, saiu a sequência, que é mais difícil e você tem que prestar mais atenção ainda. FNAF 2 é caótico, porque tem várias outras mecânicas, oleodutos de ventilação além das câmeras, um corredor na sua frente, utilizar uma máscara para se disfarçar para os animatrônicos não te pegarem. São várias novas mecânicas que dificultam muito o jogo. Muitas pessoas falam que é um dos melhores jogos de Five Nights at Freddy's, além de dizer bem melhor a lore do que o primeiro jogo. Então em 2015 foi lançado o FNAF 3, que é meio fraquinho, mas expôs o principal vilão de Five Nights at Freddy's, o Springtrap. No caso, o nome de verdade dele é William Afton, e é um homem fantasiado em uma fantasia de animatrônico. Mas eu vou falar sobre esse vilão em um vídeo separado, porque eu quero muito fazer um vídeo só sobre esse vilão. Aí foi lançado o FNAF 4, que tem uma mecânica diferente. Nele você é uma criança e está meio que alucinando que os animatrônicos invadiram a sua casa. Aí você tem que olhar no seu quarto, olhar atrás de você, olhar nas duas portas do seu quarto, olhar o seu armário e prestar atenção. Porque com certeza FNAF 4 é um dos mais assustadores. E aqui você tem as versões Nightmares dos personagens, que são bem mais zoadas. Aí depois foi lançado um FNAF World, que é basicamente um RPG com os personagens. Depois o Sister Location, que pra mim é o que tem a história mais interessante. E esse aqui é o primeiro núcleo dos jogos de FNAF. Inclusive a ordem não é do 1 ao 5, a ordem é levemente embaralhada. O correto seria dizer que é 4, 5, 2, 1 e 3. Aí depois de muito tempo foi lançado o FNAF 6, que era para ser de fato o final da obra. Então seria 4, 5, aí 2, 1, o 3 e depois o 6. É, nessa ordem. Só que depois de algum tempo o Scott viu que o FNAF fez sucesso e que fez muita grana. Aí, junto de uma empresa, já que agora ele não precisava mais fazer os jogos sozinhos,
eles lançaram vários outros jogos, e essa eu considero a segunda era de FNAF, que eu considero uma era meio fraquinha comparado aos primeiros jogos. Do 1 ao 5 eu considero ótimos jogos, tirando o FNAF World, que não é canônico, é mais um RPG com uma história fechadinha, mas que tem algumas pontas que são adicionais à lore oficial. Aí vem a segunda era, que eu considero uma era fraquinha, mas que tem o seu valor. Agora, quais e quantos são os jogos de FNAF? Eu já especifiquei que existem 6 e depois foram feitos outros. Mas quais exatamente são? Você tem FNAF 1, que apresentou todo esse universo, mas não é exatamente o início da obra. Depois o FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, aí o Sister Location, que eu considero que tem a melhor história. Depois o FNAF 6, conhecido como Pizzaria Simulator. Depois disso, foi concluído basicamente a história de Five Nights at Freddy's. O 6 era para ser, de fato, o verdadeiro final de Five Nights at Freddy's. Que no caso seria o final que, alerta de spoiler, pula para esse tempo na tela se não quiser tomar esse spoiler, terminaria com todo mundo sendo queimado vivo. Tanto o vilão, quanto o herói, quanto os animatrônicos, todos seriam carbonizados. Mas aí o Scott ficou vendo que deu muito dinheiro, quis adicionar mais dinheiro no bolso e lançou novos jogos. Se eu não me engano, começou com FNAF Help Wanted, depois tivemos, se eu não me engano, foi o Security Breach, depois tivemos Into the Pit, que é um jogo que se passaria antes mesmo do FNAF 4, e depois tivemos, se eu não me engano, Help Wanted 2. Depois tivemos, e ainda vamos ter o Secret of the Mimic e vários outros jogos que virão no futuro, porque eu duvido que algum dia FNAF vai acabar de verdade. Agora, finalmente, o que você quis ver quando clicou nesse vídeo, já que estava no título e até na thumbnail. Como é ser um fã de FNAF em 2025? Alguém que acabou de entrar nesse universo. Eu não acabei de entrar, entrei no início do ano, mas já está mais da metade do ano, mas não importa. Como é ser alguém que acabou de entrar no universo de Five Nights at Freddy's? Eu admito que é quase impossível se você não se dedicar muito. Porque é tanta coisa, mas tanta coisa, que você vai ficar maluco, você não vai saber organizar direito. Até porque toda hora a ordem dos jogos mudam. Essa primeira fase que eu falei para vocês, ela permanece quase que do mesmo jeito. Mas sempre que é lançado novos jogos, tem que colocar um na frente do outro, aí tem uns que vêm bem depois do 6, tem outros que se passam antes do 4, tem um que fica no meio, dentre dois. A ordem vai mudando e sempre é adicionado mais história. Tanto que qualquer vídeo que você vai ver com a história verdadeira de Five Nights at Freddy's, não vai demorar muito para aquele vídeo ficar desatualizado, porque é sempre lançado coisas novas. O próprio vídeo de história completa que eu citei, que é o vídeo do Core, já está morto praticamente depois de tanta coisa que foi lançada. E o documentário ainda dá para você entender bastante, mas ainda depois disso lançou muita coisa. Então você vai ter que lidar com isso de sempre novas coisas serem lançadas. E muita gente fala que é bom sempre novas coisas lançadas porque você não quer que a história acabe. Mas às vezes é bom a história ter um fim. Pra falar a verdade, eu acho que FNAF já passou da hora de finalizar. O primeiro final seria no FNAF 4, dizendo que tudo era um sonho. Mas daí lançou o 5, que se passa antes, quer dizer, que se passa depois do 4, e tem os outros jogos. Depois lançou o FNAF 6, que aí sim era pra ser um final que, como eu falei, spoiler, eu já disse. E aí lançou os outros jogos e até hoje em dia temos jogos de Five Nights at Freddy's. Fora que junto com os jogos temos o filme de Five Nights at Freddy's, que eu considero bem mais ou menos em relação aos jogos. Inclusive saiu o trailer, né, do segundo filme, eu deveria fazer o react. Fora que o Scott lançou livros de Five Nights at Freddy's, vários livros, mais de 10 jogos, mais de 10 livros.
Inclusive, eu quero muito começar a colecionar esses livros, eu quero muito saber a história. Temos a trilogia principal, conhecida como Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Depois temos a saga dos Fazbear Frights, os Pavores de Fazbear, que são vários livros. E agora temos os livros adicionais e vários outros livros e várias outras obras de Five Nights at Freddy's. Então, é algo bem bagunçado, mas se você se dedicar, você vai conhecer e vai gostar dessa história. Então, apesar da dificuldade, vale a pena ser fã de Five Nights at Freddy's? E a minha resposta é sim. Com toda certeza, é uma história excelente que vale muito a pena você conhecer. Apesar da dificuldade que é conhecer essas obras. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou de fato, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, hypa o vídeo se possível, isso me ajuda muito. E comenta o que você achou para eu poder ir melhorando gradualmente. E também comenta que assuntos você acha que eu deveria comentar. Ainda há muitas coisas que eu quero dizer aqui no canal. Bom, é basicamente isso. Eu queria ter feito um vídeo mais curto, mas não foi o caso. Eu sou o Bruno e tchau! I always come back. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Bruno do Futuro e eu só tô aqui para relembrar vocês do que eu acabei de dizer. Deem o like, se inscrevam no canal, hypem o vídeo se possível e comentem o que achou. Isso me ajuda muito e há muitas coisas ainda que eu quero comentar aqui no canal. Inclusive esse não vai ser o único vídeo de Five Nights at Freddy's. Pelo contrário, ainda tem muitos roteiros prontos de vídeos e alguns ainda que eu quero gravar, mas ainda não estão completamente escritos. Bom, é isso. Bom, se gostou, tem os outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente o de Era Uma Vez um Mistério no Tempo, um livro incrível. Também o meu vídeo sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, a lenda desse personagem, e vários outros. Bom, ainda há várias coisas legais que você pode conhecer. Tchau!